A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de segunda-feira, 17 de novembro de 2025, tem como título: Jesus se alegrou no Espírito. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 21, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Queridos, essa passagem do Evangelho de Lucas é um momento aí de grande exaltação de Jesus ao Pai. Ele se alegra em seu espírito por ver que os mistérios do reino foram revelados aos pequeninos, enquanto os sábios e cultos não conseguiram compreender. Mas qual é o contexto, dessa passagem? Antes de tudo, queridos, é importante lembrar que Jesus havia ali, como lemos, enviado 70 discípulos para pregar o evangelho em diversas cidades e aldeias. Eles voltaram com alegria, dizendo que até mesmo os demônios se submetiam a eles em nome de Jesus. Foi então que Jesus se alegrou no Espírito Santo e fez essa oração. Mas por que Jesus se alegra com a revelação do reino aos pequeninos? É preciso entender que, na época, os sábios e cultos eram vistos como os detentores do crescimento e da sabedoria. Eles eram os líderes religiosos e intelectuais que se julgavam superiores aos demais. Porém, muitos deles não reconheceram Jesus como o Messias e não aceitaram a sua mensagem. Por outro lado, os pequeninos eram os humildes, os simples, os pobres e marginalizados. Eles não tinham acesso ao conhecimento e à cultura, mas tinham um coração aberto para receber a mensagem de Jesus. E foi a esses que Deus escolheu revelar os mistérios do reino. Jesus reconhece que essa escolha foi feita pelo Pai, que é Senhor do céu e da terra. Ele se alegra em ver que a salvação não está reservada apenas para os sábios e cultos, mas para todos aqueles que se humilham diante de Deus e reconhecem a sua necessidade de salvação. Essa passagem, queridos, é um convite para que todos nós nos tornemos como os pequeninos, humildes e abertos para receber a mensagem de Deus. Não importa o quanto de conhecimento ou cultura tenhamos acumulado, se não tivermos um coração humilde e aberto, não conseguiremos compreender os mistérios do reino. Por isso, devemos buscar sempre a humildade e a simplicidade, reconhecendo que somos todos pequeninos diante de Deus. E assim como Jesus, devemos nos alegrar quando vemos que os humildes estão sendo alcançados pela mensagem do Evangelho. Pois é essa mensagem que traz a verdadeira sabedoria e a salvação para todos aqueles que a recebem de coração aberto. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.